Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vinda, tá? Meu nome é Ives Dantas, eu sou colaborador aqui do canal do Professor Jalbert e nessa série de vídeos a gente vem resolvendo as questões do ENAD para o curso de Engenharia Elétrica, questões extremamente importantes para ajudar você para essa preparação. Diante disso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu já peço desde já que você se inscreva, tá? Se você gostar desse vídeo, veja a primeira resolução, deixe o gostei. E aqui a gente vai conversar de uma questão do ENAD de 2014, que foi uma questão que envolveu uma análise de circuitos, tá? Mais especificamente aquela parte de fonte senoidal. A gente vai analisar bem direitinho e você vai entender. Eu achei o problema super interessante e tem toda uma contextualização fantástica. Esse circuito é um circuito que está aqui atrás, tá? Já já a gente vem para ele, você vai entender. Então, olha só, olha o que o problema diz para a gente. Um consumidor registrou queixa junto à empresa de distribuição de energia elétrica por causa da fonte de oscilação do brilho das lâmpadas, tá? Olha o que ele está dizendo. Então, teve uma oscilação no brilho das lâmpadas incandescentes em sua residência. Segundo o reclamante, isso ocorria devido ao uso de equipamentos de solda elétrica em uma oficina vizinha em seu domicílio. Então, tem uma oficina ali vizinha, provavelmente aqueles circuitos, pelo que a gente está vendo representado ao lado, estão atrelados, né? Ó, o V da residência e o V da carga, vamos assim dizer, a carga da oficina. E ele diz assim: sabendo que esses eram os dois únicos consumidores conectados ao transformador de distribuição de energia, o engenheiro da concessionária foi enviado para fazer a verificação. Ele instalou um analisador de energia que registrou simultaneamente a tensão no ponto de conexão da residência, então esse V aqui é o V da residência, e o que fez a queixa da corrente consumida pela oficina, aí IOF, né? I da oficina. Durante a medição, todas as cargas da residência estavam desligadas. Então, note, apesar dessa questão ser uma questão discursiva, né? Às vezes a gente acha, peguei uma questão discursiva, eu vou ter que trabalhar muito em cima dessa questão. Não, na verdade não é uma questão tão difícil assim. Eu particularmente, quando peguei o problema a primeira vez, rapaz, será que eu vou ter que usar um teorema de Thevenin? O que eu vou ter que usar aí para resolver? A gente já vai imaginando, né? Mas não precisa de nada disso, é só interpretação. Então, ó, em um dos registros obtidos durante a medição, os padrões de tensão e corrente mostraram uma corrente de 100 amperes correspondente a uma queda de tensão de 20 volts. Tá? Nessas situações, o fator de potência medido foi indutivo com valor nulo. Então, o fator de potência medido foi indutivo com valor nulo. Tá? Então, a gente já sabe aí que a carga da gente ela é o quê? Indutiva. Tá? Tem uma certa paciência por enquanto, tá? Então, peraí, o que é que ele disse aqui pra gente? Vamos aqui voltar para nossa lousa. Então, a gente tem aqui a residência, né? Aqui a fonte, de onde tá vindo aquela energia, provavelmente do transformador. É nos indicado onde é o polo positivo, né? A gente tem aqui uma carga indutiva nessa situação, ele não informa o que é ou o que significa essa representação. Todas as cargas da residência estão desligadas, mas a gente vai medir a tensão aqui nos terminais. E existe uma corrente aqui que ele diz que é uma corrente IOF, tá? Essa corrente IOF, ele afirma para a gente que quando ela tem um valor de 100 amperes, significa dizer que existe uma queda de tensão aqui de 20 volts, tá? Então, o que é essa queda de tensão? A corrente elétrica, ela vem aqui, né? Convencionalmente, claro que ela é alternada, mas só para a gente ter uma certa noção, ela vem por aqui, passa por esse dispositivo que está sendo representado. Ao passar por ele, existe uma queda de tensão e existindo essa queda de tensão, ele segue, vamos assim dizer, o caminho até a nossa carga, né? Onde essa carga aqui é justamente a carga lá da oficina. Então, só existe essa queda de tensão porque essa corrente elétrica, ela passa aqui por esse indutor que está representado, né, no nosso circuito. Mas vamos continuar a leitura. Aí ele diz assim, ó, a tensão medida em residência, quando a corrente da oficina também era nula, então a corrente da oficina também era nula, foi igual a 220 volts e todos os valores são eficazes. Então, antes da gente começar a ler, olha o que ele diz. Quando essa corrente aqui, ela é nula, a diferença de potencial, a tensão elétrica aqui é 220 volts. Então, peraí, ó. Quando a gente tem uma corrente de 100 amperes, a queda de tensão daqui para cá é 20 volts.
Porém, quando a gente não tem corrente elétrica, ou seja, a corrente elétrica é nula, o potencial da residência é 220 volts. Né? Então, o que ele analisou basicamente? Vamos interpretar. Ele analisou as duas situações clássicas. Como assim as duas situações clássicas? Nas duas situações ele desconecta a residência, porque o cara não reclamou. Então, se o cara reclamou, o problema não é na casa dele, o problema é na oficina. Então, qual foi a estratégia? Eu vou fazer um primeiro teste com a oficina funcionando, não é isso? E eu vou fazer um segundo teste com a oficina não pedindo carga, com a oficina não pedindo corrente, né? E aí, olha que sacada, né? Então, vamos continuar para saber o que a questão quer. Então, qual é a ideia? Quando tem corrente, a queda de tensão aqui é 20 volts, né? Quando não tem corrente, a diferença de potencial em cima da residência é 220. Então, vamos seguindo aqui para ver o que ela diz mais. Para explicar o que acontecia, o engenheiro desenhou um circuito equivalente mostrado na figura. Informou que XL se referia ao comportamento do transformador de distribuição. Então ele disse agora para a gente o que é o XL, né? Reatância de dispersão. Ele representa a reatância de dispersão. Afirmou também que, considerando os cabos de conexão entre o transformador e os pontos de medição, pois eram distâncias relativamente muito curtas. Então, ele desconsiderou ali a impedância dos cabos, tá? Nesse contexto, faça o que se pede. Determine o módulo da tensão de V. Então, vamos para o nosso primeiro item, para o nosso item A, tá? Então, ele quer saber quanto é a tensão elétrica aqui em cima de V. E como é que eu posso descobrir qual é essa tensão elétrica? Pessoal, qual é a análise que a gente vai fazer? A gente vai parar para analisar assim, ó. Vou fazer a primeira análise. Quando não existe corrente elétrica, ou seja, quando o IOF é zero, o circuito não está funcionando. Significa dizer que não passa corrente elétrica aqui. Então, se não passa corrente elétrica aqui, não há o quê? Não há queda de tensão. Então, se não há queda de tensão, quer dizer que esse potencial que está aqui, ele é repetido aqui e é repetido aqui. E esse potencial que está aqui é repetido aqui e é repetido aqui. Então, em outras palavras, pessoal, quando a gente tem a situação do circuito, vamos dizer, sem funcionar, ou seja, sem corrente elétrica, a gente tem uma situação onde a tensão da fonte corresponde à tensão da residência, que também é a tensão na oficina. Então, quando tudo está desligado, a gente tem uma diferença de potencial de quanto? De 220 volts. Então, esta tensão aqui, ela é naturalmente 220 volts. Por quê? Porque como não existe corrente elétrica, não tem queda de tensão, então esse potencial aqui, ele é mantido aqui, que corresponde a esse potencial aqui. Enquanto esse potencial aqui tem aqui esse mantido aqui. Então, lembra sempre, tá? Idealmente, como a gente está considerando esses fios sendo ideais, vamos assim dizer, né? Então, esse potencial, ele é constante, já que não existe uma queda. Então, a gente já sabe que esse potencial daqui é 220 volts. Olha que interessante. Então, a letra A já foi respondida. Ele pergunta quem é o módulo aqui dessa fonte de tensão, 220. Beleza? Então, vamos mais. Desenhe em escala o diagrama fasorial de Vx, VRS, V e a corrente da oficina do circuito equivalente para a condição de 100 amperes, tomando como referência a tensão V como fase zero, tá? Então a gente vai aí para essa letra B. Então, bom, antes da gente desenhar, né? Então a gente vai levar em consideração o circuito funcionando, então vamos parar para refletir um pouquinho. Ives, quando o circuito funciona, né? Quando o circuito funciona, a gente tem aqui um IOF. Esse IOF representa 100 amperes, né? Quando ele passa aqui por essa reatância de dispersão, ele já dissipa 20 volts. E aí, o que acontece? Quando eu falo dissipa, é a queda de tensão, tá? Então, ele gera uma queda de tensão de 20 volts. Então, ó, se eu tinha 220 volts e gerei uma queda de tensão de 20, quanto é a tensão aqui, pessoal? Se eu tinha 220 e já gerei uma queda de tensão de 20, aqui é 200. Então, é por conta disso a reclamação do cara da residência, né? O problema não tem a ver só com Na verdade, tem a ver com a oficina, né? Porque a oficina está pedindo 100 amperes, né? Então, quando ela pede 100 amperes, a reatância de dispersão é muito alta. E aí, não é que a reatância de dispersão é muito alta, deixa eu me expressar melhor, desculpa. Queda de tensão é muito alta, né? Porque quanto maior for essa corrente, maior vai ser a queda. Então, maior vai ser essa queda. Sendo maior essa queda, quem está sendo prejudicado é quem? A residência.
Então como é que a gente pode desenhar isso, né? Ele chama essa daqui de Vx, né? Que seria a tensão aqui em cima, né? V da residência e V, e pede pra gente representar isso daí. Bom, então como é que a gente vai representar agora esses fatores, que é isso que ele pede na letra B? Você tem que estar atento a alguns detalhes. O primeiro deles é que informa que a nossa carga é indutiva e que tem fator de potência nulo. Então, a tensão da fonte, a tensão no indutor e a tensão da residência, elas vão estar em fase, justamente por conta desta propriedade. E é muito importante você conseguir fazer os diagramas fasoriais, pois isso é utilizado muito na engenharia elétrica, tanto na parte de circuitos, quanto de sistemas elétricos, de máquinas elétricas. Então é muito importante você ter essa noção. Então significa dizer que esses caras aqui, eles estão em fase. Portanto, eu vou representar logo o Vx, que é menor, né? Ele quer que a gente faça em escala, então vamos tentar fazer meio que uma escala aqui. Vx eu vou representar de roxo, então vamos colocar, já que está todo mundo em fase, vamos colocar a tensão em 0 graus, né? Então Vx aqui bem pequenininho, ó, o fasor Vx bem pequeno, né? Já aqui o V da residência a gente vai fazer em azul, já é 200 volts, já é um pouquinho maior, né? V da residência. E o V da fonte a gente vai fazer em vermelho, tá? Então o V da fonte é em vermelho, também na mesma fase. Estou desenhando um pouquinho acima e um pouquinho abaixo para a gente conseguir visualizar melhor, né? Com o valor de 220. Então esse aqui é o valor da fonte. E como a carga é indutiva e tem fator de potência 0, significa dizer, né, que esta corrente ela é atrasada, certo? 90 graus. Isso, como é que eu faço para saber se é 90 graus para baixo ou 90 graus para cima? Bom, eu usava e uso ainda hoje uma estratégia muito boa. Eu coloco sempre um observador aqui, ó. Coloco um observador. Imagino que esses fasores eles rodam a uma certa frequência no sentido anti-horário. E na carga indutiva, a gente tem uma situação onde a corrente elétrica está atrasada. Então, se esse cara girar dessa forma, né, vamos assim dizer, então se ele gira dessa forma, para poder passar pelo olho do observador, a tensão tem que vir na frente e depois defasada a 90 graus deve vir a corrente, que essa corrente tem um valor de 100 amperes, que nesse caso é o IOF, que é a corrente da oficina, né? E aí eles estão defasados justamente de 90 graus. Lembrando que as tensões estão em fase porque a nossa carga é indutiva e o fator de potência é 0, certo? E ela está defasada de 90 graus por conta desse comportamento indutivo aí da nossa carga. Então, fico muito feliz em ter tido você até aqui. Muito obrigado, tá? Continua acompanhando essa série de vídeos que nós preparamos com muito carinho. E lembra, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Se você estiver num aparelho móvel, ative também as suas notificações. E se ficou alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui embaixo que a gente vai ter imensa satisfação em te responder, tá? Então te vejo na próxima questão. Um grande abraço!